Batman Vascaíno, a preparação física com o Paiva era melhor. Era? Não concordo. Não lembro Acho que a disso, preparação não. física do Vasco já tá ruim há muito tempo. Cara, vocês estão se apegando, né, esse péssimo desempenho do Vasco nos jogos somente na preparação física, irmão. Bota um pouquinho de hashtag desbloqueia pé, que é ótimo, gente. Cara, os jogadores, né, tem a maior parcela de culpa são dos atletas, cara. Entendeu? São dos atletas. Essa é a minha opinião, tá bom? Não é só da preparação física não, gente. É como se os atletas estivessem, tecnicamente no auge, sabe? E não tá sendo, irmão. Errando coisa básica. Felipe Coutinho com tomada de decisão errada no campo, que não é. A gente não espera disso dele. Mano, dei um passo pro Nuno Moreira ontem, irmão. Ele jogou a bola no escanteio. Ninguém fala disso. Você tá entendendo? Aí eu concordo com você, Jô. Tem que cobrar o Ryan sim. Mas o Ryan erra isso aqui, a galera já desce o machado no cara, entendeu? Então, mas aí... É porque assim, gente, não tenta entender que eu tô só criticando o Ryan, tá? Mas como a gente tá falando dele... Mas, pô, quantas chances o Ryan já teve pra não errar? Então, assim, não é que ele erra e a gente cai matando. Mas é porque é uma sequência de erros, entendeu? Então, assim, isso me irrita, porque ele é um dos mais jovens ali, né? E... Sabe? Aí eu culpo também a preparação física, porque é o que eu falei. Dei o exemplo do jogo contra o Melgar lá na altitude. Ele entrou... No segundo tempo, um menino de 18 anos, cansado. Aí pode ser a culpa da altitude? Assim, antes de tudo desandar, né? O Vasco conseguiu fazer 3 gols lá com o time mais velho. Então, assim, por que o Ryan, que não estava correndo durante mais de 45 minutos, já entrou cansado? Então, assim, eu sei que também pega a preparação física aí. Mas eu não vejo essa força de vontade do Ryan em mudar, sabe? Tem 2 coisas que eu ia apontar sobre isso que vocês falaram. Eu acho que é uma questão de expectativa sobre quem a gente fala. E aí eu vou fazer uma comparação aqui sobre 2 jogadores mais ofensivos, que são Ryan e Lloyd. O Lloyd, se ele dribla uma pessoa, vai no fundo, chuta em cima do zagueiro, a gente fala que ele foi melhor. Tá melhorando. Se o Ryan fizer isso, a gente vai continuar batendo nele, porque o Ryan pode muito mais. A gente espera algo a mais dele, né? Muito mais do Ryan. Então é a expectativa que se cria. O que não dá é pra gente normalizar contratações como a do Lloyd. Com todo respeito a ele, espero muito que calhe a minha boca, porque eu não torço pra ter razão, eu torço pro Vasco. Isso. Mas até agora, e com o currículo que ele apresentou antes de vir no Vasco, ele tá entregando aquilo que se esperava dele, que era... com todo respeito, nada. E aí, se ele entrega um pouquinho, que é isso que eu acabei de falar, foi no fundo 3 vezes. Legal, ele é jogador de futebol, joga na ponta. Se ele não for no fundo, tá falido, né? A gente começou a aplaudir, o goleiro fazendo a defesa. Pô, exatamente. Você tá sendo pago pra isso, sabe? Exato. E sobre isso que você falou, Grafite, sobre a maior parcela de culpas ser dos jogadores, ou a maior responsabilidade, eu não concordo que seja a maior, mas eu concordo que a gente tem passado muito a mão na cabeça de jogador com base, né, no que a gente fala sobre a diretoria, com base no que a gente vem falando sobre a estrutura do Vasco, a parte física, como você citou. Eu acho que o jogador tem que ser mais cobrado do que tem sido, sim. Não pode errar passe de 2 metros, não pode deixar de correr atrás do jogador porque ele passou de você, como a gente já viu alguns jogadores do Vasco fazer dentro de campo. E aí, se for por parte física, pede para sair. Tem gente no banco descansado para entrar. Sim. Mas não acho que a maior parcela de responsabilidade seja deles, e sim do que a gente estava falando aqui no início da liderança. Acho que todo mundo aqui já deve ter tido a oportunidade de trabalhar em algum lugar ou em mais de um lugar. Você sabe exatamente a diferença de você ter uma liderança, alguém que te puxa para cima, sim. Alguém que te joga para baixo, ou alguém que não faz nada e que você fica solto ali no seu trabalho. Então, se você não tem uma liderança que vai te puxar para cima, que vai extrair o melhor de você, você vai ou se acomodar ou piorar. A gente fala muito no futebol da diretoria ou do comando técnico, por exemplo, que puxa o jogador para cima. Esse aí faz o jogador nota 6 virar nota 8. Sim. Tem muita gente que fala isso, inclusive, sobre o Fernando Diniz. Isso. E é uma das minhas esperanças, assim, caso ele venha. Tem alguns pontos contra a vinda dele e outros a favor. Não tenho, já adiantando aqui, não tenho opinião 100% formada sobre o Fernando Diniz no Vasco ainda. Mas nesse aspecto de você trabalhar o mental do jogador e puxar o melhor dele dentro da alta performance, eu acho que ele é um cara capaz de fazer isso.